Olá, nós estamos no capítulo 9 do livro Simples Demais. Fé, realidade ou ficção? Talvez você tenha visto no feed do meu Instagram o depoimento de algumas coaches, algumas clientes minha. É claro que o depoimento de pessoas que estão contentes, satisfeitas com o meu trabalho como coach. Essas pessoas, quando me procuraram, sim que tinham uma necessidade, desejavam respostas, obter respostas. E é verdade que eu sou uma pessoa preparada, que eu tenho as minhas capacidades, eu tenho os meus cursos feitos, os meus certificados, mas teria sido impossível alcançar esse resultado desejável se elas não tivessem confiado em mim. Assim que a confiança é fundamental para que uma terapia funcione. E isso pode ser com o teu médico, psiquiatra, psicólogo, coach, não importa. Se você não confiar nele, se você não confiar neste profissional que você procurou, por melhor que ele seja e por mais necessitado que você esteja, você não vai conseguir o resultado desejado. Isso acontece com Deus também. Deus também quer ser o nosso terapeuta. Deus tem um plano de cura para nós. Mas se você e eu não confiarmos nos métodos de Deus, ou se nós não tivermos fé nele, os seus métodos não funcionarão. Já não funcionarão porque nem colocaremos em prática. Então, o que é a fé? Será que a fé é uma maneira de insistir em alguma coisa que você não crer? É se forçar a crer numa coisa que a tua própria consciência ou que todo o teu bom senso diz que não é verdade? Não, não é assim. Nós vimos nos outros capítulos de que as nossas decisões devem ser tomadas baseadas no quê? Responde aí para mim. Na nossa razão e na nossa consciência. E assim também funciona com a nossa fé. Se a nossa fé não estiver baseada nesses dois itens, isso nos dará margem a crer em qualquer coisa. Nós já não saberíamos mais o que é certo, o que é errado. Este é o padrão para nós analisarmos. Algumas pessoas baseiam sua fé em sentimentos. Nós já vimos que os sentimentos não são confiáveis. Eu gosto muito de um texto bíblico que diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se você quer confiar em Deus, você deve se informar sobre Deus, mas deve se informar na fonte que Ele nos deixou, que é a sua palavra, que é a Bíblia. Se você conhece um pouco da Bíblia, você vai se lembrar de um acontecimento muito conhecido, que foram quando os discípulos estavam super desanimados, decepcionados, arrasados após a morte de Jesus. E estavam voltando para casa, passando pelo caminho de Emaús, quando de repente aparece um forasteiro e começa a conversar com eles e começa a explicar a Bíblia que eles já conheciam, mas que algumas partes não tinham entendido corretamente e outras nem se lembravam, porque a dor impediu que eles usassem a razão. E conforme essa pessoa, esse viajante foi explicando tudo isso que estava numa Bíblia que eles já conheciam, os seus próprios sentimentos foram mudando. Mas Jesus continuava morto para eles. Eles criam que Jesus ainda estava morto, pelo menos tinha sido crucificado, isso com certeza. Mas aquela clareza de entendimento, aquela verdade, aquela compreensão fez com que eles se enchessem de valor a tal ponto
de depois de terem feito vários quilômetros, puderam voltar para compartilhar essa verdade com os seus companheiros. É verdade? Você conhece essa história e sabe que no final eles reconheceram a Jesus e souberam que era Jesus que estava com eles durante todo o caminho. Mas o interessante é que quando eles reconheceram a Jesus, eles falaram: mas não queimava o nosso coração quando esse viajante estava nos explicando as Escrituras? Quer dizer que o milagre que aconteceu não foi Jesus ter aparecido para eles simplesmente, mas sim eles terem compreendido a palavra de Deus. Então a nossa fé não pode estar baseada simplesmente em milagres. Nem sempre um milagre nos leva à verdade. Por exemplo, quando a serpente apareceu para Eva, disse que se ela comesse do fruto, ela viveria eternamente, e nós sabemos que isso era mentira, mas a serpente falar foi um milagre. Mas não foi um milagre que nos trouxe a verdade. E eu termino novamente com um texto que para mim é assim, nossa, eu não sei nem o que dizer, ele é revelador, ele é confortante, ele é especial, que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amanhã, o capítulo de amanhã, nos faz entrar num caminho em direção à cura. Até aqui nós conhecemos conceitos, é a nossa estrutura mental, mas a partir de amanhã nós começamos um outro processo. Te vejo amanhã.